Aleluia. Senão a gente perde a gravação, né? Um pouquinho. Então, aleluia. Amados, a paz do Senhor. Os irmãos estão escolhendo aí, está para frente. Hoje nós estamos com menos pessoas, né? Feriado, parecia que havia mais gente. Você possa vir aí, sair de trás, desse escurinho, e venha para cá, para a luz. Manuel. Amém, Jesus. Emanuel. Isso, prepare a sua Bíblia agora. No segundo livro das Crônicas dos Reis. A paz do Senhor para todos. Amém. No segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 14. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa vida, para a nossa história. É um exemplo que a Bíblia deixa registrado do rei Asa. Né? As atitudes do rei Asa, né? São importantes. E o tema é o perigo das alianças erradas. O perigo das alianças erradas. Quando nós não vigiamos na área da aliança, porque nós temos uma aliança eterna com Deus. Se ela é eterna, né, só ela basta. Então, mas o que acontece com a vida da igreja, que a igreja gosta de alianças perigosas, né? E nós precisamos tomar aqui o exemplo de Asa, do rei Asa. O que ele fez para ter paz na sua vida, na sua história? E essa importância que Deus vai trazer essa tarde para nós. O que nós devemos valorizar, o que nós devemos, né, curtir, o que nós devemos, né, compartilhar, o que nós devemos transformar na nossa história como bênção, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler 2 capítulos inteiros, não são grandes, são pequenos, e Deus vai nos ajudar, né? O capítulo 14, o capítulo 15. Prepara aí a sua mão para você mexer na Bíblia, né? Segundo Crônicas, capítulo 14, versículo de 1 em diante. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-o buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Aí agora Deus conta uma história que no 10º ano, né? Aliás, no 11º ano, porque 10 anos ele ficou em paz. Então no 11º ano, esse Zerá aí veio perturbar a vida de Asa. Mas Asa estava firmado na palavra, nos mandamentos, né? Como diz aqui a palavra de Deus, na lei e nos mandamentos. Zerá o etíope
saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Olha só, 10 anos de paz, se levantou contra ele uma situação. E quem é que pelejou essa situação por ele? Deus, né? E agora vamos continuar a história. Aí veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Estavam vindo da batalha. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olha que coisa linda, que informação preciosa. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem rei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, né? Antes do rei Asa, havia perturbação, porque o povo não estava com uma sábia direção. Então, quando não há sábia direção, diz a Bíblia que o povo se corrompe, né? Não há profecia, não há profeta, então o povo se corrompe. Então ele diz aqui, os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Meu Deus! Então a pessoa, quando se afasta de Deus, começa a procurar outros tipos de alianças, meu Deus do céu, eles vão ficar conturbados, a pessoa vai ficar difícil de aturar. Olha só, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico de Salomão. Pórtico do Senhor, perdão. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, sendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Olha, naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Olha, tudo que eles ganharam do adversário, eles guardaram, devem ter engordado, devem ter crescido, e agora estavam oferecendo a Deus, né? Olha, está no 11º ano, agora já está no 15º ano. Olha só como é que entra a palavra de Deus, olha. 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, renovando a sua aliança com Deus, olha.
Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Olha que coisa! Tanto menor como maior, tanto homem como mulher, juraram ao Senhor em voz alta, em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e foi por eles achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, a mãe dele não queria conversa com Deus. A mãe dele era uma pedra de tropeço para a vida dele. Devia aconselhar ele, vai buscar os Balaíns, vai buscar Baal, vai buscar ajuda, né? Olha só o que ele diz, olha, a Será, olha só, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Será uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Sedom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Que coisa! 35 anos aquele homem observou o cuidado de Deus com o seu reinado. 35 anos. Olha, eu imagino, porque vou fazer 32 de convertido, quer dizer, é mais do que eu tenho de convertido, né? Então, quando você edifica a sua casa, edifica o seu caminho, a sua família, os seus negócios, na aliança de Deus, né? Você faz as coisas como Deus determina, meu irmão, é tempo de paz que você vai viver. Aleluia. É tempo de paz que vem sobre a tua vida. Aleluia. Eu vejo nesta passagem da vida do rei Asa que durante 35 anos não viu nem de perto o rumor ou movimento de guerra contra a sua vida ou contra o seu reino, a não ser aquela guerra, aquele ataque de Zerá, o etíope com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Deus pelejou aquela peleja por eles. Quando nós estamos no abrigo de Deus, é Deus quem peleja a nossa peleja. Aleluia. Eu não tenho que me preocupar com meus adversários, porque os meus adversários passam a ser adversários do Senhor. Os meus inimigos passam a ser inimigos do Senhor. As minhas guerras passam a ser guerras do Senhor. Aleluia. Você está entendendo a dimensão da aliança tua com Deus através de Jesus Cristo? Glória a Deus. Na última terça-feira vimos a respeito da importância do corpo de Cristo, do qual fazemos parte. E como é importante a obediência ao cabeça, que é Cristo. Aqui com o rei Asa, durante os primeiros 35 anos do seu reinado, ele edificou em cima da paz concedida pelo Deus de seus pais, o Deus de Israel. Hoje o último hino de Márcio escolheu foi: desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que coisa linda, né? Nós precisamos nos lembrar disso. Nós fizemos uma aliança com o Criador, com o mantenedor de todas as coisas, aquele que cuida de tudo. Você imagina você ter uma pessoa junto da tua vida que cuida do nascer do sol, cuida do pôr do sol, cuida do vento, da chuva, olha só, cuida do crescimento das árvores, cuida da frutificação das árvores. É Ele que dá a vida, é Ele que dá tudo. Glória a Deus. E eu pergunto, por que estás preocupado? Aleluia. Glória a Deus. Por que a preocupação? A única preocupação é nossa. Como eu estou nesta aliança? Hoje à noite de derrubar o altar, né? De parar com os cultos, né? Como ele diz aqui, né? No versículo, capítulo 14, versículo, aboliu os altares dos deuses estranhos. Esse que eu quero falar um pouco, né? E o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor. Meu irmão, quem tem que ordenar é o líder. É o líder que tem que ordenar. Se o líder da casa, o líder da igreja, o líder da nação,
Mas você está vendo aí, nós estamos hoje com um novo líder da nação. Eu sei que ele tem lá as suas escorregadias, né? Escorrega daqui, escorrega dali, porque é político também. Mas o princípio é, ele teme a Deus. Isso para mim é o princípio de tudo, né? Então nós precisamos entender isso, né? Ele tomou atitudes concernentes à sua posição. E nós precisamos tomar de acordo com a nossa posição. Você sabia que nós precisamos tomar atitudes concernentes à nossa posição em Cristo Jesus? Você pode falar para o teu irmão, você é uma autoridade. Eu sou uma autoridade, você também é uma autoridade no mundo espiritual. Mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. O chefe de família na casa, o dono da empresa, entra na empresa, ele é o dono. É ele que tem que determinar como a empresa vai tocar. Amém, Jesus. Quais são os princípios daquela empresa, daquele negócio, né? Então nós precisamos entender isso, que nós somos autoridades. Amém, Jesus. E a maior autoridade é sobre a tua própria vida. Você tem que dominar a tua própria vida, as tuas vontades, os teus quereres. Amém, Jesus. Não é verdade? Aleluia. Meu irmão, o pastor pregou aí sobre vontade e propósito outro dia. Vontade é que nem dor de barriga, daí passa. Você está com vontade de comer camarão, tu comeu, tu não vai comer mais, vai. Para de camarão. Né? Se no dia seguinte camarão de novo, tu não aguenta. Você vai pegar bronca de camarão. Mas propósito não, todo dia o propósito é o mesmo. Eu quero servir a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero, isso é propósito. Aleluia. Você tem que ter propósito para a tua vida, para a tua história. Amém, Jesus. Por quê? Porque as coisas com Deus não são de um momento, é de uma vida. Por isso que o nome de Jesus é vida. Ele, quando se intitula, ele chama de vida. Amém, Jesus. E nós precisamos entender isso, porque o diabo trabalha. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Todo dia um monte de engano. Vamos ver algumas atitudes do rei Asa. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou ao seu povo que buscasse o Senhor e que observassem a lei e os mandamentos do Senhor. Olha, o que ele está fazendo? Você tem que tomar essas atitudes. Acabou com o culto fora da casa do Senhor. Porque naquele tempo, aonde que se buscava o Senhor? Quando Salomão inaugurou aquele templo, ele faz uma oração e Deus responde. A oração dele é linda. Senhor, da onde o teu povo estiver, se voltar para essa casa, meu Deus do céu. Aleluia. Que a presença de Deus está naquela casa. Glória a Deus. Hoje a presença de Deus está nesta casa. Aleluia. Na tua vida, na minha Amém, vida. Jesus. Aleluia. Então, quando nós nos voltarmos para agradar a Deus, Deus que um dia entrou na nossa vida, quando nós firmamos uma aliança com Ele, o que aconteceu com você? Você fez uma confissão, você confessou Jesus e o recebeu. Você abriu o teu coração e o recebeu. Aleluia. E se tornou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala isso. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele aboliu os altares que se queimavam incenso, que representavam as petições feitas fora da casa do Senhor. Hoje não é diferente. Somos autoridades espirituais da parte de Deus nesta terra. Satanás está se organizando para o seu governo durante a grande tribulação. Você está pensando que a grande tribulação vai surgir assim? Está sendo preparado, né? Está sendo preparado. Você está percebendo que o mundo está mudando. Eu ganhei muito dinheiro com fita de papel. Processamento de dados em fita de papel. O arquivo era um arquivo como se fosse um cartão perfurado embaixo. Você passava numa leitora pegando os dados dos funcionários, de quem fosse das empresas, para fazer uma nota fiscal, coisa desse tipo. Hoje,
um celular desse é mais potente do que todo um andar na época que eu trabalhava na Datafolha de equipamentos. Para vocês terem uma ideia de como está sendo trabalhado. Como Satanás vai controlar o mundo durante a grande tribulação. Você tem que parar para pensar. Como é que vai ser? Tudo está sendo preparado, a ciência tem se multiplicado de uma forma extraordinária. Uma forma extraordinária. Agora estamos vendo a implantação em todo o planeta do reconhecimento facial. Os aeroportos do Brasil inteiro já estão com esse tipo de tecnologia. Os estádios da Copa do Mundo, a Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro, a última Copa do Mundo na Rússia, já foi toda ela com reconhecimento facial. Sabe o que quer dizer isso? Você tem um arquivo de procurados, e aqui as câmeras compram. Achou fulano, está lá, está na cadeira tal, fulano está, vai lá, só, a polícia chega lá e está preso. Fujão. Não é verdade? Reconhecimento facial. Nós estamos vivendo esse tempo. Por que vai ter reconhecimento facial? E todo, no Brasil, nós não passam, você vai ver que são passos. Agora nós vamos, para votar, tem que botar o dedão. Mas a tecnologia já está mais avançada, reconhecimento facial. Estão pedindo para nós irmos lá no TRE e colocar o dedão lá, para que na próxima eleição, a prefeitura, para os vereadores, podemos votar já com o nosso indicador lá, né, apontando que é você. Esse aqui sou eu. Então nós precisamos entender que isto fará parte da estratégia satânica para controlar toda a população existente na face da terra. Durante o período da grande tribulação não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Para onde você vai correr? Você vai ficar trancado dentro de um pub? Você vai ficar onde? Se você sair, as câmeras vão te pegar. Vão saber onde você está. Onde está o pastor Joaquim? Por onde ele andava? Taquara, Pichicha. As câmeras estão procurando o pastor Joaquim. Onde é que está o Jonas? Está naquela área ali, ó. O milícia está passando para lá, o traficante para cá. Mas é ali que ele fica. Está trabalhando ali, a empresa é ali. Onde está? Cada um de nós. Eles vão saber. Sabem todos os seus passos. Eles só não vão saber se você for arrebatado. Aleluia. Então por isso nós precisamos manter a aliança. Mas nós temos que entender como Satanás está trabalhando o mundo. Isso tudo é com a permissão de Deus. E graças a Deus, Deus conta tudo para a gente. Glória a Jesus. Só fica enganado quem quer. Aleluia. O nosso Deus conta tudo, Ele abre. Nada Ele oculta dos seus. Ele avisa aos seus profetas tudo que vai acontecer. Glória a Jesus. A tecnologia 5G, se você tiver oportunidade, entra na internet e procura saber sobre a tecnologia 5G. É a tecnologia que vai permitir esse avanço no mundo para o governo mundial tomar conta. É considerada a tecnologia da interação e da integração total. Tudo vai ser integrado. Tudo vai interagir. Você imagina? Não tem para onde correr. Tudo estará integrado e interligado. O mundo será completamente diferente desde que conhecemos. A robotização e a inteligência artificial. Quem já ouviu falar desses nomes?
No meu tempo, eu me aposentei há 20 e poucos anos. Meu tempo, falava-se de inteligência artificial. A gente dava de ombro nesse cara tão maluco. Hoje é realidade. Se naquele tempo fosse dar alguma coisa a respeito de nova era e falasse de robotização, falasse de inteligência artificial, as pessoas iam dizer: esse pastor está viajando na maionese. Pastor, ele está presente. Elas serão tão intensas, olha, serão automóveis sem motorista. Como é que são agora os carros velhos, os carros bons mesmo hoje? Ele não bate mais. Ele sabe se tem carro na frente. Ele já diminui a velocidade. Já tem piloto automático. Você bota lá o que você quer dirigir, ele dirige por você. E já tem até carro que não tem piloto. Ele dirige sozinho. Você vai pegar um táxi sem motorista, vai falar: Jesus, que isso é o capeta que está na frente. Ou teu anjo. Não está mesmo. E o volante faz isso, faz assim. E você? Meu Deus do céu! Nas portas das nossas vidas. Já estão falando de taxidrones. Você vai se deslocar de um local para outro, vem um drone, te apanha, te leva por cima de tudo, te deixa onde você quer. Serão trens autômatos. Locomoção aérea intensa através de drones. Identificação facial em todos os lugares do mundo. Ninguém mais poderá se ausentar das autoridades. Olha o controle, como é que vai ser. Hoje nós temos liberdade. A aliança que nós vivemos é uma aliança de liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Estas coisas já foram profetizadas há milhares de anos e estão disponíveis aqui na Bíblia. Deus conta tudo. Diz que será assim. O homem da iniquidade vai sufocar o mundo. E a Bíblia diz: se esse tempo não fosse reduzido, fosse abreviado, ninguém sobraria. Imagina a opressão que será nesse período. Os homens hoje estão reclamando de depressão, de ansiedade, de tristeza, falta de tempo. Imagina naquela época. Só pensa, para e pensa. E nós, igreja? O que devemos fazer como igreja? Você vai lutar contra Deus? Isso aí tudo está profetizado. É Deus que sabe. Deus já determinou como vai ser. Então o que Deus quer de nós? Que vivamos no livro. Porque tudo isto terá reflexos para toda a igreja do Senhor espalhada pela face desta terra. A Bíblia chama de início das dores. O rei Asa é um exemplo que devemos observar tudo que ele fez em seu reinado. Aqui nós vemos a atitude de um rei que fez tudo o que era reto diante de Deus. Eu quero paz, eu preciso fazer o que é reto diante de Deus. Aleluia. Você está entendendo a gravidade da situação? Hoje tem muitas pessoas que querem fazer o que querem. E aí o que acontece? Acaba a paz. Primeira coisa que Deus tira é a paz. Você se lembra lá do texto? Que ele diz aqui, que ele colocou até, perturbações, lá no capítulo 15, versículo 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam. Hoje o que nós vemos são famílias se despedaçando. Muitas vezes de crente. Muitas vezes de igreja. Se despedaçando, arrebentando tudo.
Você quer ter paz em sua vida? Aplique a palavra de Deus em sua vida e em seu ministério. É simples. Eu tenho que colocar a palavra de Deus como meu escudo e minha fortaleza, como a minha rocha, para que eu não seja abalado. Aleluia. Se eu fizer uma pergunta, quem quer ser abalado, diga amém. Pô, meu Deus do céu, ninguém quer. Quem quer viver sem paz, diga amém. Ninguém quer. Quem quer viver em tribulação, diga amém. Ninguém quer. Mas por que tanta tribulação? Por que tanta falta de paz? Por que as famílias estão se despedaçando? Por quê? Precisa vir um rei em Judá para tomar decisões para que a paz possa chegar àquela nação. São as decisões que vão trazer a paz. São as decisões. Nós precisamos tomar as decisões. Nós nos encontramos no Brasil e nós sabemos muito bem como se encontra a igreja nesta nação. Muito difícil hoje a igreja no Brasil. Aqui no Brasil temos muitos falsos profetas. Você consegue assistir um programa de televisão evangélico hoje com toda tranquilidade? Difícil. Difícil. Você vai ver conversas com demônios, você vai ver dizendo que para você conseguir alguma coisa tem que dar a tua casa, tem que dar teu carro, tem que dar R$1.000, tem que dar R$2.000, R$5.000. São falsos profetas, falsos líderes. Quantos líderes aí, meu Deus do céu, com a vida toda torta. As famílias foram despedaçadas. Quantos continuam unidos? Continuam unidos. Falsos mestres, quantos ensinos errados. Quantos ensinos errados. Falsas doutrinas. A Bíblia chama até de doutrina de demônios. Movimentos estranhos. Mas tem crente curioso. Você tem que repreender a curiosidade na tua vida. Tem crente que só gosta de ver coisas estranhas. Poxa, queria tanto na igreja ver uns movimentos diferentes. Meu irmão, se aqui é nosso Deus não muda. Se eu começar a trazer outro evangelho, tu vai para o inferno. Deve orar pelo pastor da igreja, pelos pastores da igreja, porque eles têm cuidado da alma de vocês. Aleluia. É isso que tem que acontecer. Adoradores de homens e de mulheres. Quantos crentes adorando homens e mulheres? Não é não. Isso é um problema muito sério das igrejas. As pessoas começam a colocar ídolos. E hoje à noite de você tirar os ídolos dos postes, né? Derrubar o poste ídolo. Meter fogo nas acerás da vida, nos ídolos da vida. Não existe diferença entre a adoração dos tempos do Rei Asa com a adoração nos dias de hoje. É a mesma coisa. As igrejas estão doentes. As igrejas estão doentes. As igrejas estão trocando o fruto pelos dons. Fulano é muito usado. Meu irmão, isso não leva. Porque o dom é revogado. Nós precisamos ficar atentos. Lá queimavam incenso aos demônios, ofertavam aos demônios, colocavam os demônios dentro da casa do Senhor e se prostravam diante deles. E hoje? Pensa. Hoje os demônios estão transvestidos,
estão transvestidos de time de futebol. O sujeito não dá uma oferta na igreja, mas se mete numa fila para comprar o ingresso para ver o seu time. E o ingresso pode estar o que for, dependendo do tipo de competição, vai até R$1.000. Mas na igreja é 10, 5, 2, mas para o time, para o ídolo, é uma fortuna. Se a gente fizer aqui como fez aqui o movimento dos jovens, uma camisa, né? Não sei nem quanto é que foi aquela camisa. Quanto é que foi cada camisa daquela? 21? 25? 25. Agora uma camisa de time de futebol é quase 300. Dava para comprar quantas? Quantas? 12. Não é verdade o que eu estou dizendo? Ou eu estou mentindo? Só para vocês terem uma dimensão do que é a idolatria. Não é fácil largar verdadeiramente a bandeira de um clube, de um time. Não é fácil. Não conhece os livros da Bíblia, mas conhece o time e a diretoria toda. E os reservas todos. É duro falar, não sabe o nome dos apóstolos. São só 10, mas o time tem 11, e fora os reservas, sabe tudo. Eu estou falando alguma mentira? Estou mostrando para os irmãos o nível que está. Não botam uma camisa, Jesus é o meu Deus, mas bota a camisa do clube. Exibe com todo orgulho. Meu irmão, Deus vê isso. Eu não estou aqui contra nada disso, não. Estou só mostrando os disparates. É a vida do sujeito, é aquilo. A vida do sujeito é aquilo. Nos seus lábios estão todos os hinos cantados nos estádios pelos torcedores. Sabe tudo. Desce, desce, eu vim aqui só para te ver. E vai por aí afora. Mas os hinos da igreja não conseguem cantar se não tiver escrito. Se não projetar, ele não guarda nada. Vocês estão entendendo o nível de o que é idolatria e o que não é? É quando a nossa mente começa a ficar presa. Eu não sou contra futebol, não, eu amo futebol. Mas eu amo mais Jesus. É isso que nós temos que colocar. Quando Deus chamou o Anderson, ele estava com um teste no Vasco. E aí Deus falou com ele: não te chamei para isso. Ele teve que abrir mão daquele sonho dele, do futebol dele, para servir a Deus. Mas ele continua gostando de futebol. Mas Jesus tomou a primazia. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus tomou a primazia. Amém, Jesus. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Amém, Jesus. Nós precisamos nos equilibrar. Nós precisamos ser equilibrados. Autoridades equilibradas. Dentro das igrejas estão a adorar A, B e C. Pode ser pregadores ou cantores. São guiados por homens e não pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver a agenda de fulano. Eu vou aonde ele for. Meu Deus do céu, você tem que ir onde o Espírito Santo te manda. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem dessa forma. Glória a Deus. Gostam muito de um objeto de contato para exercerem a sua fé. Essa é a igreja dos dias de hoje. Se tiver um objeto aqui mesmo, essa igreja vai lotar. Se eu colocar aqui um objeto qualquer, criar um objeto aqui, o que nós vamos distribuir hoje? A Arca da Aliança. Vamos distribuir uma arquinha da aliança aqui. Meu irmão, isso aqui vai lotar. Porque todo mundo vai achar que na Arca da Aliança tem poder. E o poder está na tua vida. Aleluia. Nós somos o sagrado de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você hoje é membro do corpo de Cristo, o corpo vencedor. Amém, Jesus. E nós precisamos nos lembrar disso. Deus nos livrou disso.
Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Aleluia. Deus habita agora em nós. Aleluia. Aonde você estiver, está a glória do Senhor. Glória a Deus. Você não precisa depender de um objeto. Acorda de manhã, ô Senhor, me dá sabedoria. Que é isso? Isso aqui é objeto. Tem pessoas que não saem de casa, não dormem sem uma toalha, sem uma fronha. Parece criança. Criança é que tem a fronhinha dele, um cheiro horroroso, mas não dorme sem aquilo. Não dorme sem aquilo. São os crentes crianças, os crentes infantis, que não crescem, não se tornam adultos na fé. Precisam de alguma coisa que o linke a Deus. E o que nos linka a Deus é a palavra. Glória a Deus. Se você entender isso, olha só, entre você e Deus está a palavra. Aleluia. Eu estou aqui, a palavra está aqui, Deus está aqui. Aleluia. A aliança é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender isso. Você não precisa ter nada na mão, mesmo que um grande líder de uma grande igreja te ordene a levar. Você agora, para ser cheio do Espírito Santo, vai precisar dessa varinha aqui. Sem essa varinha você não vai conseguir nada. Meu Deus do céu, que varinha é essa? Que varinha é essa? Nós precisamos amadurecer na fé. Aleluia. Somente a palavra basta. Você pode dizer somente a palavra basta. Isto tudo sem falar da moda. Estamos falando desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse tempo. E a moda atinge muito forte, né? Direciona os dias atuais. Satanás dita a moda do amanhã. A gente está no inverno, mas já está saindo a moda do verão. E tem uma turma que fica desesperada, né? Não vou dar dízimo esse mês, não, vou comprar aquela roupa da moda. Jesus. Meu Deus, eu estou mostrando para os irmãos o nível que é. Graças a Deus aqui nós temos ensino. Graças a Deus aqui nossa igreja é uma igreja madura. Mas eu estou falando do que está acontecendo no mundo, nos dias atuais. As pessoas estão atordoadas. Diz como as mulheres deverão se vestir, como as mulheres se pentearão, e com que tipo de sapato elas caminharão. Também fala aos homens através do pecado dos olhos. Meu Deus do céu. Eu quero mostrar aos amados que o mundo espiritual da parte de Satanás não está parado. O que nós estamos vendo é que eles estão trabalhando, e com ímpeto, com destreza, nesses dias, e a igreja muitas vezes parada. Satanás está andando solto dentro de casa, e você não levanta nem o nome de Jesus para repreender. Você não levanta. É um mundo bastante ativo. O mundo espiritual da parte de Satanás é um mundo bastante ativo. Nós precisamos nos preparar para esses embates. Asa se preparou e recebeu da parte de Deus o quê? Paz. Asa se preparou e recebeu da parte de Deus paz. Muitas pessoas estão preocupadas com os líderes políticos e os religiosos, mas Deus nos manda ficarmos atentos aos que estão dentro da igreja. Olha aí, 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro. Vamos lá na palavra. 1 Pedro, capítulo 2. Perdão, 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós
falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, você pode aí, sublinha aí, muitos seguirão as suas práticas libertinas. São poucos não, meu irmão, é gente pra caramba. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Pô, quantos líderes infamando o caminho? Sabe o que quer dizer infamar? É trazer má fama. Quantas pessoas não querem vir para Jesus por causa de determinados líderes? Eu ser crente, igual a fulano, igual a Beltrano, não vai falar de você não, vai falar de líderes, referências. Mas essas referências não são as referências de Deus. As referências de Deus são como Asa foi. Ou Asa era, né? Insubordinados, estimulando irmãos e irmãs à prática de erros doutrinários e espirituais, que receberão em troca tempos de guerra em suas vidas e em seus reinos. Essas vidas que se encontram nas igrejas erram por lhe faltar o conhecimento e a revelação de Deus. São pessoas que não foram estimuladas ao estudo da palavra, não foram estimuladas a estudar a palavra, a amar a palavra. As pessoas acreditam somente no que o púlpito fala. Então fica fácil você conduzir o rebanho, mas quando você dá a Bíblia, ensina a Bíblia, estimula a Bíblia, fica mais difícil conduzir o rebanho. E você tem que ser o nome de Deus, porque a palavra, ela também tem, o membro também tem a palavra, e está estimulado a estudar a palavra e a crescer na graça e no conhecimento. A falta da presença do Espírito Santo de Deus os leva ao engano espiritual. É por isso que a palavra nos estimula a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus nos deixa exemplos que deveríamos espelhar para a nossa edificação. Quando você vai aqui na palavra, são pessoas que estão registradas aqui, que vão estimular, vão nos espelhar, vão nos dar o que? Direção. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, não haverá desculpa para nós. Você está na aliança perfeita, está na aliança certa, está na aliança eterna, na aliança de Cristo Jesus, olha, meu irmão, não tem desculpa para você. Tem um ditado que diz ali no mundo, né? Vacilão, dançou, né? O crente vacilão também não entra no céu. Não entra no céu. Mas não podemos ser levados pelas circunstâncias. Não haverá desculpas. Senhor, o senhor sabe como é que foi que aconteceu? Nada disso. Não podemos ser levados pelas circunstâncias. A Bíblia diz: julgue tudo e retenha o que é bom. Deus nos deu esse poder. Nós não podemos nos deixar levar pelas redes sociais. As redes sociais estão conduzindo o povo para onde quer. E nós temos que ficar atentos. Durante o período de paz, durante o período de repouso concedido por Deus, o rei Asa aproveitou para edificar o seu reino. Você está tendo paz? Edifica. É o tempo de construir, de edificar, de levantar paredes, levantar colunas, levantar, olha, trincheira, né? Olha, levantar mesmo, para que o inimigo não venha te pegar de surpresa. Cercou o seu reino com muros, todas portas e ferrolhos. Rei Asa era um rei especial, né? Você está vendo aí que ele aproveitou as oportunidades. E a Bíblia diz para a gente aproveitar as oportunidades. Qual é a oportunidade hoje? É edificar? Edifica. Eu conheço famílias que viveram um tempo de paz, em vez de edificar, julgaram o tempo da paz no lixo. O tempo que Deus estava dando a eles para edificar, aí quando veio o inimigo, destruiu tudo.
acabou com a família. E famílias que frutificaram. Famílias que eram bênçãos. Famílias que eram referência. Por que aconteceu aquilo? Pastor, o problema é da igreja. Não é da igreja, o problema é da liderança específica daquele lar, daquela casa. Precisamos tomar posição. A Bíblia diz para você não ser cúmplice de mais obras. Então nós não podemos ser cúmplices de mais obras. Enquanto a obra não ficar perfeita, não ficar boa, segundo o padrão de Deus, eu não entro nela. É assim, meu irmão. Ou você é luz, ou não é luz. Deus é luz. Ele não é pisca-pisca. Ele é luz. Então nós não podemos brincar com a nossa salvação. Porque um dos títulos de Satanás é o enganador. É aquele que ilude. Por isso que Deus proíbe a mágica. A mágica no meio da igreja não pode ter. Porque é ilusão. Ele te ilude. É um engano. É um engano. Ele bota a mão no bolso e tira fogo. Como é que pode isso? Como é que pode um negócio desse? O sujeito pega a cartola que está aqui na cabeça dele, mostra para você e faz assim, tira o coelho. Como é que pode? Não é verdade? E é o povo está sendo iludido. Ilusão pura. É bonito se ver, mas é ilusão. É assim que Satanás faz. Ele começa a mostrar coelho, começa a mostrar cartola para você, começa a tirar fogo daqui, fogo dali, meu Deus do céu, e você fica, como diz, encantada com aquilo. E o que acontece? Ele vai trabalhar. Quantas famílias perderam, saíram da realidade, viveram a ficção. Muitas crianças hoje estão vivendo ficção. Daniel, filho da Margarete, ele me contou, ele é professor, uma aluna de 10 anos. 10 anos. Começou a faltar o colégio, aí teve foi lá um mês, 2 meses sem ir ao colégio, aí voltou. Ele foi perguntar a ela, o que aconteceu com você? Estava doente? Ela falou, crise de ansiedade. 10 anos, crise de ansiedade. Vai ver o que ela faz durante o dia para ter uma crise de ansiedade. Quando você vê aqui na frente as pessoas, Deus revelando, né, mostrando que o problema é o quê? É o comportamento. É o que faz no dia a dia que te leva ao problema. É o que te faz no dia a dia que te leva ao problema. E a paz começa a se esvair das tuas mãos. Sair da tua casa, sair da tua família. Quando você vê, está vivendo um tempo de guerra. E tempo de guerra, você precisa ser vencedor. A paz só vem quando um vence. Aliás, quando o que tinha a estrutura que Deus estabelece, vence. Nós precisamos entender isso. Se Satanás vencer, ele vai continuar a maldição pela família toda. Você pensa que separou, tá? O mal continua. O mal está instalado, você não venceu a guerra. A paz só vai vir se você expulsar o diabo, quer dizer, se você... Aí é guerra travada, meu irmão. Aí tem que fazer jejum, coisa que muita gente não gosta de fazer. Não tem a prática de fazer. Pastor, eu deixar de almoçar. Deixar de tomar meu café da manhã, deixar de almoçar. Meu irmão, a questão é prática, é o exercício. Depois você faz, nem pensa na comida.
Nem pensa mais. Nem pensa. Eu fazia jejum na época, com Florença, eu trabalhava com a esposa da Margarete, a pastora Margarete, na Jota. E a gente ia almoçar junto, ele almoçava e eu não almoçava. É domínio próprio, meu irmão. Então o sujeito olha comigo, deixa eu pegar uma batatinha, deixa eu pegar uma outra batatinha, daqui a pouquinho tu comeu a batata do irmão todo. E está de jejum. É domínio próprio, você está ali com propósito, meu irmão. Por isso que é a diferença de vontade e propósito. Qual é o teu propósito? É esse? Ninguém vai te tirar do propósito. Pode botar o que tiver na frente, mas você não vai cair, sair do propósito de Deus. Aleluia. Não sai. Eu sei que as irmãs fica mais difícil, porque está fazendo comida, tem que provar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Quando eu vi, almoçou ali. Almoçou na prova. Não é verdade? Então, nós começamos a ver que você tem que ter propósito na vida. O que você está buscando? É maior do que um prato de comida? Então, meu irmão, começa a botar a tua vida nesse ângulo. Começa a botar a tua vida nesse ângulo. Nós precisamos colocar a nossa história dessa forma. Aleluia. Ele cercou o seu reino com muros, torres, portas e terror e buscou o Senhor durante o período de repouso. A pergunta é: você tem tido repouso em sua vida? Edifique e cerque a sua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Imagina esses reis, um rei desse fazer jejum, eles comiam banquete, foi de doido. O sujeito ficava do lado do trono, imagina o trono aqui, um sujeito aqui com um cacho de uva, o outro aqui com uma bandeja de pera, de maçã, de não sei o quê. Meu Deus do céu, pêssego. Era assim, tu vê aí. Quando fazem os filmes aí sobre os reis, como é que era em volta do rei? O rei queria uma uva, um copo de vinho. Eu deu tudo ali na mão dele. E ele falava assim: não, eu vou fazer um jejum pela nação. Aí ele olhava assim para os caras todos e falava assim: fora, vai para a cozinha, todo mundo. Vai para a cozinha. Propósito. Meu irmão, o que é mais importante é a tua casa, é a tua salvação, é a tua família. O que é mais importante? Teu ministério. Você tem que botar propósito, tem que botar vida. Você tem que dar a vida. Jesus, para nos conquistar, ele deu a vida. A tua vida foi através da morte dele. Ele entregou a vida no altar, no Calvário. A palavra de Deus afirma que agindo assim edificaremos e prosperaremos, seremos imbatíveis. Meu Deus do céu, que coisa linda essa palavra. Aleluia. Muitas vezes nós lemos na palavra: somos mais do que vencedores. Mas aqui eu digo para você que você será imbatível, seremos prósperos, seremos chamados de valentes e sábios. Se o inimigo se colocar à sua porta, você clamará e o Senhor responderá. O Senhor ferirá todos os seus inimigos, simplesmente porque você escolheu a melhor parte. O rei Asa tomou atitudes com relação à vida espiritual do seu reino. Eu quero que você se lembre sempre disto: o Senhor está com você enquanto você estiver com Ele. Aleluia. Se o buscares, Ele se deixará achar. Porém, se o deixar, lhe deixará. Muitos que se dizem povo de Deus se encontram como Israel esteve lá em 2 Crônicas. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Versículo 3, né? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Aí. Até o dia de hoje, o povo de Deus está assim. Deus está esperando o seu posicionamento. A palavra de Deus diz: quando uma vida se volta para o Senhor, Deus de Israel, e o busca, é por ele achado. O rei Asa trouxe esta segurança, essa esperança para aquele povo. E a palavra de Deus diz: se o povo
quiser ter a bênção do Senhor, deverá lançar fora as abominações de toda a sua terra. Necessitará renovar o altar de comunhão com o seu Deus, necessitará oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor. Não é dando honras a homens, como hoje vemos em nossa nação, um povo que se diz povo de Deus, exaltando e inclinando, adorando ao líder religioso, ao seu líder religioso. Isso é uma abominação. Já pensou eu ter que entrar na igreja, todo mundo? Pensa nisso, igreja. Entrou o pastor Joaquim, para tudo. Reverência ao pastor. Que isso? Eu estou sendo o que para vocês, Deus? Mas, uma canonização essa semana da Igreja Católica, uma cerimônia de canonização com o líder da Igreja Católica. Uma quantidade muito grande de deputados e senadores da nossa República foram lá na Roma, no Vaticano. Enquanto o rei Asa destrói todos os lugares de idolatria, esta igreja valoriza aquilo que é a abominação do nosso Deus. Olha só a diferença. Enquanto o rei Asa destruía a idolatria, a igreja católica levanta uma ídola, né? Se existe essa palavra, ídola. Deus não divide a sua glória. Após 35 anos de bênçãos, paz e prosperidade, a Bíblia descreve que o rei Asa se esquecendo dos benefícios concedidos pelo seu Deus. Ele se esqueceu. Tem hora que o crente fica atordoado. Tem hora que nós nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós. Parece que a peleja que está diante de nós, Deus é incapaz de vencer. Deus é incapaz de vencer. Isto pode acontecer conosco, igreja. E Deus manda dizer à igreja, cuidado. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, ele diz que ele nos prova. Você sabe que Deus prova se você o ama? Você sabia disso, igreja? Amém. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 3. Deus quer saber se você o ama, por isso eles botam às vezes uma pelejinha para você. E Deus faz isso, Deus nos prova, e devemos sempre confiar na sua palavra, pois Ele é fiel. Hoje cantamos, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Louvamos isso hoje, louvamos? Ele não sabe por que ele louvou, por causa da palavra. Ele sempre será fiel. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O Senhor nosso Deus nos prova para saber se o amamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E Deus permite uma situação em nossa existência que na realidade provará a nossa fé na palavra do Senhor. Esse ano é o ano da fé. Todos nós vamos ser provados. Eu falei isso no dia 31, dia 1º. É o ano em que nós vamos ser provados, se nós verdadeiramente somos crentes ou não. Será que você é crente? Deus vai te provar. Não sou eu não. Né? Pô, a irmã quebrou o pé. No dia seguinte quebrou o outro. Né? Quatro dias depois, né? Quebrou o outro. Meu Deus do céu, ficou só cadeira de roda. Líder do evangelismo, como é que pode? Essa igreja está com um problema. Aconteceu. Quero ver se você vai ficar em mim. E ela entrava aqui de cadeira de roda, no meio, não quer nem saber. Eu quero é Deus. Aleluia. É isso, assim funciona. Nós temos que tomar decisões. Estamos vivendo o ano da fé.
resolvido através da direção da palavra de Deus. Qualquer coisa na nossa vida tem que ser dirigida pela palavra de Deus. O rei Asa não agiu assim após 35 anos de vida abençoada. Você pode ter, muito tempo de crente, mas se você quer a bênção, meu irmão, tem que ficar na palavra. E lá em 2 Crônicas, capítulo 16, vamos lá, 2 Crônicas 16, ele diz assim, os 6 primeiros versículos: no 36º ano do rei Nabudiasa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. As consequências dos nossos atos nem sempre são sentidas imediatamente. Você faz uma aliança errada, você toma uma atitude errada, a impressão que você tem é que Asa continuou edificando a cidade, pegou aquilo lá, do rei, seu aniversário, rei de Israel, Baasa, e foi edificar 2 cidades. As pessoas podiam estar em volta dele falando assim: é isso aí, Asa, foi boa a ação tua. Irmão, mas o tempo é que vai determinar. Você lembra daquela mensagem que eu preguei sobre Deuteronômio 28 no domingo aí? Deuteronômio 28, a maldição virá e te alcançará, se desobedecer a Deus. O tempo é a mão de Deus. O rei Asa ainda teve tempo de reunir todo o seu reino, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que o rei Baasa edificara, e com elas edificou Asa a Geba e Mispa. Mas o versículo 7, olha só o que diz: naquele tempo veio Anani, olha aí, Anani é um profeta, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Viu? O que é escapar? Deus diz que nós pegaríamos serpentes. A serpente escapou. Quando nós desobedecemos, a nossa mão abre, e aí a serpente fica solta. O inimigo fica solto na nossa vida. Escapou, olha lá, olha o que ele diz. Ele diz assim: acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, aquele de 1 milhão, se lembra? Com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos